Olá! O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre fertilidade nas mulheres 40+. Afinal, a decisão de engravidar após os 40 anos tem sido cada vez mais comum, às vezes impulsionada pela questão profissional ou por questão pessoal. E para isso, eu trouxe aqui a doutora Fabiane Gomes, especialista em reprodução assistida, e além de tudo, foi ela que me levou para ginecologia. Então o episódio de hoje tem um sabor todo especial, porque eu sempre conto aqui que eu decidi ser ginecologista depois de uma consulta traumática ginecológica, e foi ela que me tirou esse trauma com o atendimento dela todo especial. Então eu tô muito feliz de você ter aceitado esse convite. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo falar sobre esse assunto. Sim, Nanda, eu que agradeço, tá? É um orgulho ver você aqui trabalhando, médica formada. E realmente, quando a gente se conheceu, você era residente, acho que aluna, depois residente. E eu fico muito feliz, não só de ser inspiração para você e de ver que você está bem-sucedida, realizada e feliz. Com certeza, muito graças a você que me levava lá do plantão como acadêmica, segurava minha mão, tirava minhas dúvidas. Com certeza você tem muito papel nisso. Então, vamos lá. Não se assustem, a gente não vai falar sobre obstetrícia, tá bom? A gente vai falar sobre ginecologia, sobre fertilidade, mas a gente vai ter que puxar assim um pouquinho o assunto sobre obstetrícia. Vocês sabem que eu faço só ginecologia, mas a Fabiane, ela faz obstetrícia, e o nosso tema é sobre fertilidade após os 40 anos. Então eu resolvi fazer esse episódio depois que uma pergunta começou a fazer parte da minha anamnese. Eu sempre pergunto agora qual é o planejamento reprodutivo da paciente, porque a pessoa precisa entender qual é a fertilidade dela, precisa entender quais são os números. E a partir dessa informação, com a pessoa munida de informação, ela consegue planejar. Então, Fabi, fala pra gente, uma mulher saudável, ígida, qual é a chance dela engravidar em um mês? Surpreendentemente, a chance ela não passa de 20%. Paciente muito jovem, 20 anos, 19 anos, assim, se tudo der certo, ela pode chegar a 25%, mas em média é 20%. Então, ou seja, não é uma chance alta, como todo mundo pensa, que em um mês teve uma relação desprotegida e engravida. Não é tão fácil assim. Exatamente. E o que eu vejo é que muitos pacientes acham que é muito fácil. Acham que numa relação desprotegida vão engravidar. Não que a gente vá também por aí ter um monte de relação desprotegida. Sim, com toda porque certeza. medicina não é uma ciência exata e tem os outros riscos para a gravidez. Mas em um mês você tem em média 20%, 18% de chance de engravidar. Isso sendo jovem, idade reprodutiva e sem nenhum fator, né, que sem nenhuma comorbidade, né? Tanto da mulher quanto do homem, exatamente, né? Pois é. A mulher, ela nasce com um número, né, de folículos, e isso vai diminuindo com o tempo, né? Com a puberdade. Entra na puberdade e começa a contagem regressiva. Exatamente. E lá por volta dos 30, 35, o negócio já não tá mais tão bom, né? Então eu queria que você me falasse mais ou menos qual é a chance de uma mulher engravidar. Você já falou ali de uma mulher saudável, mas uma mulher com 35 anos, qual é a chance dela engravidar? Então, a partir de 30 anos, né, você entra na puberdade e aí você começa a todo mês a gastar os seus folículos, né? Que você já nasce com eles ali parados ali no desenvolvimento embrionário, né? E com a puberdade eles entram e terminam o desenvolvimento deles. E cada vez que a mulher menstrua, ela está jogando fora o folículo e está diminuindo a sua reserva, tá? Isso atinge um platô até mais ou menos 30 anos. A partir de 30 anos já começa a acelerar isso a cada ano, tá? E a gente tem mais ou menos umas 3 curvas de queda de fertilidades importantes ao longo da vida da mulher. A primeira é justamente aos 35 anos.
né? Ali você tem uma queda grande da fertilidade, né? Da reserva e da qualidade também, né? Porque a gente se preocupa muito com a reserva e o que a gente vê na mulher mais velha, até mais velha do que 35 anos, acima de 40, é que às vezes ela tem uma quantidade até boa, né, de folículos para a idade, sim, mas a qualidade não é boa, porque o óvulo da mulher tem a idade da mulher. Sim. Né? Então, aos 35 anos, essa taxa aí de 20%, que chega até 25%, ela não passa de 15%. Tá? Numa média, a partir de 35 anos, podemos dizer assim, numa média de 10% a 15% no máximo de chance de gravidez. Então, assim, já é um outro cenário. Completamente. Né? Se você for pegar os extremos, sim, de 20 e 25 para 10, né, reduziu a metade. Com certeza. Tá? Então já é um outro cenário, mas ainda existe uma chance. E para as nossas pacientes 40 a mais? Então, como aí o cenário já muda também, porque você tem, acho que eu falei, né, é uma queda aos 35, isso, uma queda aos 38 e uma queda aos 40, tá? E aí o cenário vai ficando cada vez mais caótico. Então, de 40 anos, né, 41 anos, até os 43, 44, a chance em média é 5%. 5%. Né? Então é uma chance baixa. Né? Em alguns casos, você chega até no máximo 9%, não passa de 10%, né? Que se iguala, são as exceções aos 35 anos, mas a média é 5%. E aí você vai nessa média de 5% até uns 44 anos, a partir daí, pasmem, é 1% ou menos, né? Quer dizer, se você for ver em números relativos, 1% menor que 1% é o quê? Zero. Gente, isso é muito injusto. É muito injusto. 45 anos é 0,1%. Quer dizer, uma mulher em cada 1000 consegue engravidar. Consegue engravidar. Que é justamente quando a mulher tá ali... Estabilizada. Exatamente. É isso que a gente vê muito hoje. Quer dizer, essas estatísticas, elas são o que eu falo muito para as pacientes. Elas já são cruéis. Se você for parar para pensar, com 40 anos, com 41 anos e 42, você nem tenta mais engravidar, né? Você já acha que já perdeu todas as suas chances. Sim. Mas você ainda tem ali os 5%, em alguns casos um pouquinho mais, onde você consegue engravidar. Sim. Né? Sim. Mas, acima disso, a situação vai ficando quase que, né? Eu falo que é igual ganhar na loteria. Sim. Né? Com certeza. Então, é importante a mulher ter isso em mente, né, e assim, a medicina, ela não vive de exceções, né, ela vive da média, do geral. Exceções a gente vai ter sempre, aqueles que fogem da curva. Com certeza. Né, mas 1 em cada 1000 é uma chance bem difícil. Por isso que começou a fazer parte da minha anamnese essa pergunta, porque eu comecei a ver que as pacientes não tinham noção dessa queda. Não tem, elas não têm essa noção. Não têm noção dessa queda da fertilidade, da qualidade, da quantidade. Exatamente. Então, isso começou a fazer parte da minha anamnese com todos os meus pacientes, ainda mais com o meu público, 40 a mais. Eu preciso alertar. Que tem que ser a primeira pergunta que você tem que fazer. Você pensa em ter filhos? Se não tem prole constituída, eu preciso fazer essa pergunta. Porque 40 a mais, Nanda, ela já vai estar correndo atrás do prejuízo. Sim. Ela já perdeu um bom tempo ali de fertilidade. Exatamente. Em termos de reserva, de qualidade. Exatamente. E elas têm a falsa ideia, que eu vejo também muito isso no consultório, de que, doutora, eu sou saudável, eu corro, eu faço esporte, eu menstruo normal, o meu ciclo é normal, eu não tenho problema de saúde nenhum. E aí ela acha que com isso ela não vai ter problema nenhum para engravidar. Porque ela se sente jovem, uma mulher de 40 anos hoje, ou 41, ela se sente jovem. Sim. Ela tá no auge da carreira dela, né? Tá estabilizada, tá feliz. Às vezes está casada, às vezes está namorando, e a pressão boa, nenhuma comorbidade, correndo maratona, e ela acha que por isso, né, às vezes tem hábitos saudáveis, tipo, não bebe muito, não fuma, e acha que com isso os óvulos estão ali. Só que elas esquecem que ela já nasce com aquela quantidade de óvulo, independente de qualquer coisa. Se você tiver uma vida,
né, sedentária, hábitos alimentares ruins, você vai acelerar esse envelhecimento. Sim. Né? Mas rejuvenescer, infelizmente a medicina ainda não tem como, né? Não faz parte muito da minha rotina, né? Até porque o meu público é um público 40 a mais. Mas às vezes eu recebo umas pacientes mais jovens, mais conscientes, querendo saber sobre a sua fertilidade, né? E aí elas perguntam: doutora, tem algum exame que eu possa fazer para saber sobre a minha fertilidade, sobre a minha reserva? E se fala muito sobre o antimuleriano, sobre a contagem de folículos, enfim, esses exames realmente são válidos, vale a pena fazer esses exames para essas pacientes jovens que não começaram ainda as tentativas. O que você acha sobre isso? Eu acho muito importante e acho muito importante você abordar esse tema, mesmo você não sendo especialista. Por quê, Fernanda? Porque são vocês, ginecologistas não especialistas, que vão encaminhar as pacientes pra gente. Sim. Que é o especialista, né? Que é infertileuta. Né? E realmente as pacientes não têm noção. Elas às vezes chegam lá no consultório com 41, 42 anos e nunca ninguém fez essa pergunta para ela. Nunca ninguém solicitou um exame nenhum para falar. Ela nem sabe o que é reserva ovariana. Sim. E ela é pega de surpresa às vezes com 42, 43 anos, já numa insuficiência ovariana caminhando para falência. Porque você sabe que a menopausa precoce, ela é antes dos 40. Antes dos 40. Então, às vezes a paciente chega e fala assim: doutora, eu não sabia que eu ia ter menopausa precoce. Não, você não está tendo. Você é uma paciente climatérica. Você Sim. é uma paciente 40 a mais, você já é uma paciente climatérica. Porque o climatério é o pré, é a menopausa e é o pós-menopausa. E todas as alterações no seu metabolismo, elas começam ali. Então ela é pega de surpresa. Se os ginecologistas todos incluíssem essa pergunta e esses exames, né, na anamnese e na propedêutica deles, a gente com certeza, né, iria salvar muitas mulheres de um processo, né, desgastante de reprodução assistida e conseguiria realizar o sonho delas de ser mãe. Porque é que eu falo, o ruim, né, da minha subespecialidade é que não é o processo, ele é custoso financeiramente, mas ele é muito mais custoso emocionalmente. E o pior que eu falo para as pacientes, eu não posso ter garantia de que vai dar certo, eu vou te dar um filho. Sim. Porque se eu tivesse essa garantia, né, a gente faz qualquer coisa, paga qualquer preço, mas a gente não tem a garantia. Exatamente. Então é muitos viés e muitos pontos de interrogação, né, é praticamente dar um tiro no escuro. Eu gosto muito do que eu faço, acho que dá certo, já fui responsável, né, por muitos bebês, por realizar o sonho de muitas mulheres, muitas famílias que me agradecem, mas ainda é muito difícil, né? A gente ainda tem as estatísticas, né, muito contra a gente, nós, Sim. mulheres principalmente, né? E essa realidade, ela é necessária isso ser passado para paciente, porque eu acho que até um pouco da mídia, que a gente vê um caso ou outro que deu certo numa paciente mais velha, Sim. né? E também é um tema, Fernanda, que ainda tem muitos tabus. Muitos. Então, o que realmente aconteceu, como aquela paciente, né, que às vezes, né, sai na mídia, numa ou outra, ou até uma colega falou, a gente nunca sabe vai saber o que realmente aconteceu, o que realmente foi feito. Se aquela gravidez foi natural, se aquela gravidez foi com óvulos próprios, se aquela gravidez foi com óvulos doados. Se não é um filho adotivo, ninguém sabe. Exatamente. E ninguém nunca vai saber. Então tem muita informação, né, desencontrada também. E as pacientes acreditam naquilo. Porque quando você quer realizar um sonho, você acredita que é possível. E né? Aquilo dá esperança. Dá esperança e você fala, porque eu falo, você me conhece como médica. Eu falo, eu converso, minha consulta é demorada. Claro que a gente tem todo um cuidado na hora de abordar esse tema. Mas, Fernanda, às vezes, quando você faz um tratamento e não dá certo, a paciente vem e te pergunta: doutora, eu não entendi. Por que não funcionou? E isso é uma paciente, muitas e muitas, de 46, 47 anos. Eu estou te falando que a chance é menor que 1%. Né? Então é uma pergunta que você já tem a resposta desde lá do início, Sim, antes de você começar o processo.
E aí... Se você já soubesse desde sempre, isso já seria isso facilitado. Tem que ser passado, e eu vou te falar, anualmente, porque eu atendo pacientes jovens de 25, 26 anos que vão, né, para saber sobre método contraceptivo, vão para fazer o check-up anual, e todo ano eu pergunto, elas ainda me falam, doutora, todo ano a senhora faz essa mesma pergunta. Aí eu falo, porque eu esqueço. Mas é sempre bom estar pensando nisso, porque de um ano para o outro a sua vida muda. Muda. E as suas prioridades mudam, e ela tem que ter aquilo em mente. Sim. A paciente é um em idade planejamento. fértil, ela tem que ter em mente que existe um relógio biológico. E ela tem, né, um tempo que está se esgotando. E entre o antimuleriano e a contagem de folículos, você acha que existe um exame melhor? Você acha que vale a pena fazer os dois? Depende de cada paciente? Não, eu acho que o ginecologista, principalmente o ginecologista, né, o clínico geral, ele tem que pedir os 3. Que é o antimileriano, que é um hormônio produzido pelas células da granulosa, né, dos ócitos, tá? Ele é o exame mais fidedigno de você avaliar a reserva ovariana. Certo. Tá? Aquela reserva que você nasceu já com ela ali pré-determinada, que tá no teu DNA, que tá dentro do seu óvulo, da sua mãe, que fecundou com o espermatozoide do seu pai e deu origem a você. Tá? Então esse tem que ser pedido. Esse pode ser pedido em qualquer fase do ciclo. Certo. Tá? Eu acho que você tem que pedir o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, responsável também pela reserva, mas é uma reserva mais, eu falo, a curto prazo. Sim. O antimileriano é uma coisa ao longo da sua vida, que vem desde lá de que você nasceu, que vai projetar, olha, você tem mais ou menos tantos anos de vida útil, né? Se você tem 35 anos com um antimileriano muito baixo, você fala, olha, você tem que pensar nisso para ontem, porque com 40 anos a tua reserva esgotou. Né? Então consegue te dar uma ideia de planejamento. O FSH, ele é desse ciclo. Cada vez que a mulher menstrua, ela começa um ciclo. Então, ela menstruando e você dosando o FSH, que a gente chama de FSH basal, vai dar uma ideia daquele ciclo. E sempre ali na primeira fase, né? Na primeira fase, mas ali é onde vai ter o recrutamento dos folículos, que vão... um deles vai ser dominante, vai romper o original óvulo. Por isso que é importante essa primeira fase. Né? E o FSH também é responsável pelo desenvolvimento folicular, pelo crescimento, maturação e desenvolvimento. Então, numa mulher que quer engravidar, ou até mesmo numa mulher que quer fazer um tratamento de reprodução assistida, o FSH também é importante. Porque se você tem um FSH ruim, que no caso é um alto, né, você já sabe que o desenvolvimento ali folicular não vai ser adequado como você espera. Né? Então é um conjunto. Você tem o antimileriano, que é dosado no sangue, em qualquer fase do ciclo. Você tem o FSH, que é dosado no sangue. O ideal é logo nos primeiros dias da menstruação até o 5º dia no máximo, tá? Que além da reserva, ele atua também no desenvolvimento folicular e maturação, né? E a contagem dos folículos antrais. O que é isso? É você olhar na ultrassom os ovários e contar quantos folículos, que é que eu falo para os pacientes, ó, essa bolinha preta aqui, que o folículo é a casinha do óvulo, o óvulo fica ali dentro. Quantos folículos você tem no ovário direito, quantos folículos você tem no ovário esquerdo, né? E baseado nessa reserva, nesse conjunto, você consegue, né, pelo menos sugerir se ela está bem, compatível com a idade, ou se ela vai ter uma falência ovariana que às vezes nem é precoce, mas é cedo. Né? Cedo, com 41, 42 anos, quando de repente ela pensa em viajar, em morar fora, em fazer um mestrado, ou não pensa, né, em ter um parceiro agora e acha que pode postergar isso. Então dá para você fazendo, principalmente anualmente, né, esses 3, você mesmo vai acompanhando, você mesmo vai vendo como que tá, né, evoluindo a queda da fertilidade. E você vai poder orientar, né? Olha, agora você tem que correr. Né? O ideal é que você tenha em idade fértil pelo menos 5 folículos em cada ovário, no total de 10 nos 2 ovários, é o ideal. Em idade fértil? Em idade fértil. Né? 5? Pelo menos 5 em cada, totalizando uns 10. Nessa contagem de folículos antrais. Mas eu canso de pegar pacientes de 41, 42 anos, que tem um aqui, 2 aqui,
entendeu? Já é um ovário ruim, quer dizer, você vai estimular aquele ovário, vão crescer o quê? 3, 4 no máximo, entendeu? Para você pegar, ver se tem óvulo. Porque o que você vê ali no ultrassom, às vezes você consegue captar em média 70% do que você vê. Se você vê 10, você capta 7, né? Aí você fertiliza. Nem todos vão formar embrião. Sim. E aí eu falo que é matar um leão por dia, porque cada dia você vai contando com uma perda. Então é um processo muito longo. A questão emocional, muito custoso, muita expectativa. Eu não posso te garantir nada. Então eu acho que essa pergunta e esse rastreio, né, que é essa tríade, contagem de folículo contagem de folículos antrais pela ultrassonografia. E essa contagem, Fernanda, é na fase de recrutamento. Então, ou seja, com a paciente menstruada. Sim. Tá? Do 1º até o 5º dia. Dosagem de antiamileriano, que até pode ser feito em qualquer parte do ciclo, qualquer fase, e o FSH basal também do 1º ao 5º dia. Isso devia fazer parte da rotina de exames anuais de todo ginecologista, de toda consulta, independente da paciente, porque ela hoje diz que não quer ser mãe, amanhã ela mudou de ideia. Essa é uma informação muito importante. Essa informação ela é muito importante para todos os ginecologistas, né? Eles têm que pedir isso ou pelo menos encaminhar. Tem que ser feita essa avaliação. Eu já peguei pacientes de 40 e 41 anos, inúmeras vezes com antimileriano menor que 0,5. Entendeu? Quer dizer, praticamente em falência ovariana. Sim. E ainda bem que eu optei por colocar essa pergunta na minha anamnese e começar a investigar isso, porque eu percebi mesmo essa desinformação e a importância de abordar esse tema. Então, a gente tem uma paciente que foi lá na consulta, que já está orientada, que sabe sobre seus folículos, que sabe sobre tudo. E até quanto tempo a gente considera normal aguardar uma paciente engravidar? Um casal que não utiliza nenhum método contraceptivo e que está tentando engravidar. Até quanto tempo a gente considera normal? Olha, com menos de 35 anos, a gente pode esperar até 1 ano. Certo. Tá? E de 35 anos até 6 meses. 40 anos, o recomendado é não esperar. Não esperar. Na verdade, claro que a prática, a teoria, né, os protocolos, os up-to-dates são diferentes, né? Mas na prática do consultório, ou se você for numa clínica, né, de reprodução assistida, 40 anos pela idade já é indicação de fertilização. Não que você vai fazer isso sempre com toda a paciente, tá? Mas para você ver o quanto que a gente tem que correr contra o tempo. Então, pela idade, você já tem uma indicação de uma fertilização, que é um tratamento de alta complexidade, apenas pela idade. Tá? Agora, abaixo de 35, tranquilo, você esperar 1 ano. Espera 1 né? ano. E de 35 a 40, para você não esticar muito a corda, chegar muito no limite, eu espero no máximo 6 meses. 6 meses. Mas a paciente estando ciente, e muito importante essa conversa que eu estou tendo com você, ter isso com a paciente, porque a escolha também é dela. Para ela também depois não responsabilizar você. Ela tem que saber das dificuldades, ela tem que saber das estatísticas. Porque também se ela tem 38 anos, onde você sabe que tem uma queda grande ali da fertilidade, e se ela falar, não, doutora, eu quero optar por fertilização, eu quero esperar 3 meses ao invés de 6, também é a opção dela. Entendeu? Não quero correr risco, é opção dela, porque você vai estar sempre correndo risco, né, de não conseguir. Porque você também engravida, aí você tem que ver se aquele, né, óvulo ou espermatozoide é viável, se aquela gravidez vai evoluir, porque a gente sabe que a grande parte dos abortos de 1º trimestre, principalmente na paciente acima de 35 anos, é o quê? Malformações, anomalias cromossômicas, genéticas. Né? Então, assim, é um processo longo, não é tão fácil assim, quanto todo mundo acha. E caso essa paciente não engravide no período considerado normal? A gente, como ginecologista não fertileuta, né? A gente pode começar, né, a investigação ali do casal. Lembrando que é sempre do casal, né? Porque
Infelizmente, a mulher sempre é a culpada de tudo, sempre fica a cargo da mulher, a culpa da mulher que não engravida. E isso na literatura é muito bem falado, que é a investigação conjugal. Exatamente, a investigação do casal. Então, a gente pode começar a investigar esse casal. E quais exames você consideraria normal, consideraria importante um ginecologista não fertileuta solicitar já para encaminhar para o fertileuta bonitinho? Vamos partir do princípio que já foi feita essa avaliação da reserva ovariana. Certo. Tá? A gente já sabe que, né, a paciente não está em falência ovariana. Né? São 2 exames básicos na pesquisa, né, da infertilidade, que é a histerosalpingografia, que é você injetar o contraste através do colo do útero. O útero responde contraindo e esse contraste passa pelas trompas para você avaliar a permeabilidade tubária. Por quê? É na trompa que vai ocorrer o encontro do óvulo com o espermatozoide. Certo. Tá? Então a trompa tem que estar pérvia. Para uma gravidez natural, espontânea, se a trompa não tiver pérvia, não tem gravidez. Ela pode ter folículos maravilhosos, uma quantidade maravilhosa, mas não tem gravidez. Então esse exame é um dos principais que qualquer ginecologista pode pedir. Sim. E paralelo a isso, tem que ter espermatozoide. Sim. Né? Então o espermograma também tem que ser feito, tem que ser solicitado. Né? Não tem como você começar qualquer tratamento, né? Mesmo que seja um caso de disfunção ovulatória, que é uma causa muito comum, né? Que é incidência altíssima, mas não adianta, você corrige a ovulação, corrige a disfunção ovulatória, você tem uma trompa obstruída ou você não tem uma quantidade de espermatozoide, né, suficiente para fertilizar, você não vai engravidar naturalmente nunca. Então, além da avaliação da reserva ovariana, você pede para a paciente a histerosalpingografia e para o parceiro um espermograma. Esse é o básico. O básico. Ótimo. E nesses anos de trabalhando com reprodução assistida, qual é a principal causa que você tem visto de infertilidade? Fernanda, essa pergunta, ela é relativa, porque assim, a gente não tem uma principal, né? A gente tem as principais e a gente tem o que a gente mais vê. Sim. E, obviamente, por conta, inclusive, eu acho que desse bate-papo, o que a gente mais vê são a idade materna avançada. Sim. Tá? Hoje em dia é o que a gente mais vê, é a idade materna avançada. Agora, o que você encontra, por exemplo, na literatura das causas mais comuns, né? Você tem as causas mais comuns, mas eu posso te dizer que as disfunções ovulatórias ainda estão ali basicamente no primeiro lugar. Isso envolve síndrome de ovário policístico, né? Hipotireoidismo, hiperprolactinemia, a gente coloca tudo mesmo no mesmo saco, que são disfunções ovulatórias, tá? Mas o que eu mais vejo no meu consultório é a idade materna avançada. É assim, a grande maioria. Aí você tem também endometriose, né, processos inflamatórios, mas tá ali a idade materna avançada e as disfunções ovulatórias. Eu ainda falo, disfunção ovulatória é a coisa mais fácil, eu dou até um alívio quando é isso. Graças a Deus, se a paciente for nova, a primeira coisa que eu pergunto é a idade. Quando a paciente é nova, eu já sai aquele peso, porque eu já falo assim, pronto, eu vou conseguir, vai dar certo. Como vocês estão vendo, tem muito assunto ainda para ser falado sobre reprodução assistida. Então a gente vai dividir esse episódio em alguns blocos que vão ser postados posteriormente. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de curtir, ativar o sininho das notificações e se inscrever aqui no canal. Até o próximo bloco.